Estamos iniciando mais um Frente a Frente e hoje vamos estar frente a frente com o cardiologista médico, cardiologista Rosenberg Medeiros. Nós vamos conversar com ele sobre saúde, principalmente, e conversar também um pouco sobre política, já que ele é ex-vereador, foi vereador por alguns mandatos, parece que abandonou a política, mas tem pretensão de voltar. Tem pretensão de voltar, Rosenberg? Assim como diz, é só a Deus pertence, mas momentaneamente nós estamos afastados da política. Mas por que você se afastou? Bom, primeiro pelo fato de ter perdido a reeleição, né? Mas foi só isso? Eu vou dizer ou teve alguma desilusão com a política? Não, desilusão praticamente eu não tive com a política. Pelo contrário, a gente tem muita amizade. É lógico, na vida você não tem nada que é 100% de alegria. Tem algumas coisas que dá um pouco de tristeza. Mas somando, eu tive mais alegria do que tristeza. Como na rua as pessoas passam, falam, cumprimentam. E aí, vai voltar, doutor? Não vai voltar? Então aquela conversa assim do dia a dia. Mas hoje a gente está focado mais na área profissional e também assim, dando opinião em alguma coisinha ali, falando na área de saúde, nada. Ô, Rosenberg, sem julgar flores, você, durante os mandatos que você exerceu, você foi um vereador de um bom nível. Muito obrigado. Como outros vereadores de bom nível e que perderam a última eleição. Por que você acha que o vereador de bom nível perde a eleição em Montes Claros? Eu poderia dar um exemplo a você. Nós temos aqui hoje um grande deputado, Humberto Souto, bom nível e perdeu a eleição. Como é que você explica isso? O Jaretaí perdeu a eleição. Mas o Humberto é mais ou menos explicado, deputado federal, porque houve uma compra de voto muito grande de deputados candidatos de fora. Exato. Mas no caso de vereador em Montes Claros, não há essa compra de voto. Por que vereadores assim, de um nível muito bom, como você, o Lipa, a Fátima, perderam a eleição? São vários fatores. A questão da oposição. Você sabe que hoje, a pessoa que vai a oposição a uma administração, ele corre o risco de perder a eleição, porque a caneta do prefeito pesa muito, indiscutivelmente. E nós, quando vereador, era eu, Lipa Xavier, Fátima Pereira, que a gente mantinha um nível de oposição ferrenha. Assim, no caso da Transmontes, por exemplo, a gente bateu que o próprio Tadeu acabou com a Transmontes, criou a MC Trans. Mas isso é um pouco discutível, Rodrigo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Certo. O seu colega Hélio Guimarães, quando ele era oposição, que era chamado até de fiscal do povo, ele se reelegeu sempre. Quando ele passou a ser situação, ele perdeu a eleição. Mas é um fenômeno que tem que analisar. Por exemplo, hoje você fala que será que não existe compra de voto? A questão do voto, por exemplo, assim, o voto eletrônico hoje está criando o digital. Será que não tem um defeito nisso aí, na questão do voto digital? Por que tem que ter o voto digital agora? Será que na zona rural, por exemplo, existe aquela fiscalização 100% que existe na cidade? Será que aquelas pessoas que são oposição não são mais alvo de fiscalização por parte tanto do poder público, por parte dos fiscais de partido, passa a implicar, o Jorge é favorito, então vamos tomar cuidado com o Jorge, vamos fiscalizar. E aquelas pessoas, você menos espera, parece aquela surpresa, que não tem aquela fiscalização. Então, por exemplo, eu sou favorável, sim, à questão da digital no voto, para que a pessoa, porque às vezes a pessoa pode votar por outra, não tem prova, não sei isso, mas pode acontecer. Teve caso no Brasil, onde a pessoa não foi na urna e apareceu o voto da pessoa. Então agora o governo quer consertar com o dedo. Seria também o ideal de colocar uma câmera para confirmar se a pessoa está lá mesmo? Então, será que esse sistema de voto eletrônico é fidedigno? Eu pergunto, nos Estados Unidos tem voto eletrônico? Na Inglaterra tem voto eletrônico? Na França tem voto eletrônico? O Brasil tem, é confirmado. Mas será que é? Eu tenho dúvida nisso aí, Jorge. Hoje, eu sou uma pessoa assim, com 47 anos de idade, mexer com a área de saúde, mexer com a área, com o povo do dia a dia, na política também. Será que... Nem banco a gente vê que ninguém invade senha dos outros, mexe e vira, estão ali, dinheiro dizendo de cá, golpe de lá. Não tem um golpezinho no voto? Não estou, como diz, condenando, afirmando nada. Já se levantou muita dúvida quanto esse voto eletrônico. Se é confiável realmente. Os Estados Unidos não têm esse voto, que é o país mais desenvolvido do mundo, do planeta. A Inglaterra, que é uma potência, não tem. No Japão, não tem, se uma eleição, não tem esse voto eletrônico. Por que no Brasil é essa maravilha, não tem problema? E agora já começa a criar a digital. Antigamente, você lembra que quando o voto era manual, tinha nos mesários, nem ganhava eleição na mesa. Isso aí é as histórias antigas, o Tom Maurício contou pra gente, o Tomário Ribeiro contava essas histórias. E nesse voto eletrônico, será que não tem um hack, tem alguma pessoa mais inteligente que pode mexer? Não estou querendo dizer que isso aí foi a causa da perda, não, hipótese alguma. Perdi, talvez aqui não trabalhei como tinha, estava meio desanimado, já era o terceiro mandato. Então a gente desanima, sabe que a gente desanima? Mas você acha que o fato de você ter sido oposição no último mandato se prejudicou?
Houve, eu vou dizer, uma maior fiscalização. Houve uma maior... onde que a gente ia, sempre tinha alguém atrás. Você fazia, alguém desmanchava. Você passava, marcava determinada reunião. Essa rua aqui vai ter um asfalto, não vai não, porque vai desmanchar a reunião. Você conversava com a pessoa, vai ter umas 100 pessoas. Aparecia 5, 6 pessoas. Anteriormente, quando não era oposição, você marcava, não, esse aí pode ir tranquilo, não tem nada a ver. Tinha reunião com 400 pessoas, reunião com 350 pessoas. Quer dizer que você acha que o prefeito do momento, sei lá qual for, trabalha contra o candidato que é da oposição? Eu acho que o prefeito tem muita força, o governador tem muita força e o presidente da República tem muita força. Não, que tem força tem, mas você acha que o prefeito especificamente vai trabalhar contra um candidato a vereador? Não vou dizer trabalhar, mas ele pode favorecer, não quero citar o nome de ninguém, vou colocar um prefeito de uma cidade lá do sul do país, por exemplo. Ele pode favorecer determinada, entre aspas, aquele cabo eleitoral da região do grande bairro tal lá. Nós vamos levar isso por saúde, nós vamos levar asfalto, nós vamos levar médico, nós vamos levar isso aqui, leva. E o que esse cara está falando aí? Não, esquece esse cara, é nós que vamos levar. Então isso prejudica, sabe que infelizmente isso aí acontece. Hoje o prefeito tem esse problema, né? Porque ele tem uns 15 vereadores com ele. Hoje a história também é diferente, né? Aquele problema, a unanimidade, de modo geral, como já dizia, é perigosa, né? Você já tem muita unanimidade, pode estar se formando um redemoinho, de repente isso aí pode vir por água abaixo, tem que tomar muito cuidado. E nós começamos naquela última gestão, o prefeito Atos, naquela época, ele tinha todos os vereadores, tinha 15 vereadores. Mas no final ele arrumou 5 contra ele, que, como diz, foi um problema. E no final do mandato, assim, quando acabou a eleição, não tinha necessidade do prefeito, muitas pessoas debandaram e passaram a xingar, que nós temos exemplo que não vou citar aqui, de colegas nossos, que até no último dia da eleição, até apurar o voto, estava com o prefeito. No dia que acabou a eleição, que o prefeito perdeu a eleição, já passaram a ser oposição no dia seguinte. Isso aconteceu. Eu não vou citar o nome de ninguém por questão de ética, mas aconteceu isso. Você sabe que você entende de política, talvez de um dos que mais entenda isso, isso pode acontecer. Então, eu quero dar um alerta para o prefeito, muitas vezes, que esse fato de ter muito, na realidade, pode ter muito, mas não pode ter nenhum. Esse que é o problema maior. Eu sou da seguinte opinião, até pela experiência que eu tenho, cobri Câmara há muito tempo e participo da vida política de Montes Claros como jornalista. Eu acho que o fato de não ter oposição prejudica muito a cidade. Prejudica muito, porque na realidade a oposição é sinalizadora. E hoje em Montes Claros, hoje a gente vê o seguinte... Prejudica inclusive a democracia, né? É demais. Isso é indiscutível hoje. Agora, Jorge, no governo hoje, não sei se você tem essa opinião minha, nós estamos num governo novo agora, que é a primeira mulher presidente Dilma. Nós temos um governo do Estado que mostra competência demais. E agora vem a eleição municipal agora. Muitas associações estão organizando. Igreja evangélica, associações, associação de funcionário de tal lugar, de rural, de indústria. Então, nessa próxima eleição, vai pesar muito as associações organizadas, que seja ela religiosas, que seja ela empresarial, que seja ela médicas, ligada à área médica. Então, você vai ver que não vai ter muita surpresa. Vai ter grupos de pessoas, uma entidade que vai ter os candidatos. Então, vai mudar muito a eleição. Por que isso? Que o governo de Dilma, ela sinaliza não aquele governo populista, é aquela mulher mais calada, trabalhando, fazendo. A Anastasia é a competência, parece que forma do governador, né? Aquela competência dele, certo? Obra. E quando chegar nesse governo agora, para essa eleição municipal, por exemplo, para vereador, vai valer quem tiver com associação forte, com organização forte, igreja, clube de serviço, do Exemplários, Rotary, maçonaria. Então, isso aí, essas entidades se organizaram, se prepararam e estão preparando cada dia mais para ter seus representantes. Então, aquele soltar agora, o povo já viu que é importante ter o representante. Não pode ser solto, não pode ser aquela coisa assim. Você acha que isso vai gerar uma mudança muito grande já gerando. Na Câmara na próxima eleição? Já está gerando, sim, vai ter uma mudança violenta. Porque, historicamente, é 50% a 60% de mudança. De mudança na Câmara, todas as eleições. Você acha que nós vamos aumenta esse número? Vai ter uma grande mudança, por exemplo, da questão partidária. Porque hoje, a maioria das pessoas que são suplentes e quer filiar o partido, eles não vão procurar partido que tem vereadores com muito voto. Então, vão criar outros partidos. Então, vai aparecer muito partido pequenininho, formando aí Vou dar um exemplo aqui, no caso do pastor Altemar, aquele partido que Canela montou, fez um. Então, vai aparecer muito partido montado. Já está ocorrendo em Montes Claros, montagem de vários partidos. Partido pequeno, aonde que deve fazer um. Então, esse partidão, com raras exceções... Olha, mas você não acha que é exatamente esse grande número de partidos que prejudica a política brasileira? Bagunça. Cria uma bagunça.
Porque, na realidade, eu acho que, assim, política, a gente é igual time de futebol. Porque você vê, nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, Republicano. é praticamente 2 partidos só. Exatamente. E aqui, esse tanto de partido, eu não queria ideologia, não queria aquele amor, assim, eu estou de um lado, porque a política, eu já aprendi uma coisa. Até no início eu não sabia isso, não existe muro nem política. Ou você está do lado do cara, ou você não está do lado dele. Ou você está do lado do partido, não é. Aí eu só ficar na política, em cima do muro, hoje eu falo bem dele, amanhã eu falo mal da pessoa, não adianta, isso aí não é política, a política tem que ter um lado. Existe o lado da hora que você vai ganhar, existe o lado da hora que você vai perder. Então, na minha visão, hoje eu aprendi assim, se um dia eu tiver que voltar a mexer com política, eu vou estar de um lado. Você já mudou de partido alguma vez? Não, até hoje eu permaneço no Democrata. Era PFL antes? É PFL Democrata e Democrata. Até na época tive um prazer, Aristóteles e Tom Maurício, na época que, o saudoso Tom Maurício, que um grande mestre da minha vida, me ajudou muito. Porque assinaram sua ficha de filiação. Me chamaram e me levaram no partido, que eu tive esse prazer de ter. E Chico Pereira também. Na época foi Chico Pereira, Tom Maurício. Naquela mesa que eles bate-papo, um dia aí eu assinei. Aristóteles trouxe a ficha, assinei, então eu tive esse prazer. Eu disse, não me arrependi até hoje, em hipótese alguma. O homem tem que ter um lado. Você não pode ficar de um lado ou ficar do outro. Então, o mal da política, muitas vezes, a gente tem que valorizar. O senhor que vai, na próxima eleição, poder votar, a senhora, ver as pessoas que mantêm uma postura, não ficar de galho em galho. A pessoa que mantém uma postura, se ele é daquele jeito na política, ele é desse jeito na vida dele. Então, assim, você posso apanhar hoje, mas eu continuo naquela sequência. Por exemplo, meu time, eu sou atleticano, sofredor, nunca vou mudar de time. Quer dizer, você está ganhando, mas eu sempre mantive atlético lá em casa. Por quê? Com futebol. Na política, a gente deve tentar manter uma linha também. Agora, tem a simpatia, por exemplo, às vezes você tem a simpatia pelo candidato. Por exemplo, eu era o democrata, mas nessa eleição eu votei em Dilma. Por que eu votei em Dilma? O perfil da mulher, daquela pessoa que me deu uma simpatia, ela é bem minha mãe, você conheceu a dona Dalva, que por sinal foi a primeira gerente da Caixa Federal do Brasil, foi minha mãe na época, né? Aqui de Montes Claros também. A mulher fazendo, a mulher trabalhando, o jeito dela trabalhar. Então, assim, é o democrata, mas eu votei numa pessoa do PT. Mas eu teve a simpatia pessoal da candidata, na confiança de achar que ela pode resolver, porque ordem, hierarquia e disciplina. Porque eu acho que o que falta no Brasil hoje, não é porque, pelo fato de eu ter ex-militar, ex-oficial do Exército, eu aprendi uma coisa maravilhosa no Exército. Toda casa só funciona onde tem ordem, hierarquia e disciplina. O pai chega, bença pai, bença mãe. A gente tem que obedecer o pai da gente, a mãe da gente. E hoje o Brasil, a população de modo geral, as pessoas não têm, parece que está todo mundo... não obedece mais nada. Acabou a hierarquia, acabou a ordem, acabou a disciplina. Então, vira essa bagunça que está aí hoje. Nós vamos para um intervalo comercial, mas voltamos rapidamente na nossa entrevista com o médico Rosenberg Medeiros e vamos conversar no próximo bloco sobre saúde.